Então, nós vamos falar hoje aqui sobre segurança em máquinas e equipamentos industriais, né? Essas máquinas e equipamentos industriais, normalmente a gente encontra em indústrias, agroindústrias, fazendas, em todos os processos produtivos, né? Mas assim, o que normalmente a gente vê em termos de adequação, né? O nosso parque industrial ele é muito antigo, né? Sem falar que nós temos aqui grandes diferenças regionais, né? Ó, eu quero deixar claro aqui o que a gente vai falar, ó. Máquinas e equipamentos, NR12. Nós temos diferenças regionais significativas. Veja, é muito importante a gente entender que dentro do parque industrial brasileiro, né, nós temos diferenças significativas, já que o Brasil tem uma dimensão continental. Nós temos processos de industrialização diferenciados. O sudeste brasileiro, por exemplo, é muito avançado, o sul do país é muito avançado, mas quando você sobe o país para regiões norte e nordeste, nós temos diferentes tipos de indústrias, diferentes tipos de parques fabris, e a gente tem uma dificuldade muito grande até de compatibilizar essas máquinas e equipamentos instalados em indústrias de diversos ramos e de diversas atividades. Quando a gente fala de máquinas e equipamentos, uma norma só, uma normazinha, aquela antiga, ela tinha 12 páginas. E aí nós tivemos a mudança da NR12, salvo engano, em 2012, e nós tivemos um incremento dessa norma. Ela passou a ter 70 e tantas páginas. Essa norma a gente tinha basicamente naquele livro do Ministério do Trabalho, da Superintendência Regional do Trabalho, aquele livrão, né, compêndio de normas regulamentadoras. 72 páginas, assustou, né? E ele trouxe naquela época o princípio da falha segura. E a introdução, então nós viemos tendo diversas discussões sistemáticas em relação à implantação da NR12. E essa NR12, o que eu vejo dela? Ela trouxe exigências, né, principalmente esse princípio da falha segura deixou muito solto. O que é uma falha segura? Você não tem uma definição fixa do que é aquilo. E depende muito de opinião de uma empresa para outra, de uma pessoa para outra, de um profissional para outro. E aconteceu que muitas máquinas importadas, já inclusive da Europa, dos Estados Unidos, da China, chegavam no Brasil completas, com seus esquemas de proteção bastante seguras. Eles ainda tinham que passar por um processo de adequação para adequação das normas brasileiras. Então a NR12 estava muito rigorosa. Ó, eu não quero entrar aqui no aspecto político, se estava rigoroso ou se não estava, mas aqui, todo o meio fabril brasileiro, eles entraram numa discussão, entraram em revisões, fez com que a NR12 foi revisada. Esse princípio da falha segura, eu vou falar sobre ela daqui a pouco, foi retirada do texto, né? Foi retirada do texto por quê? Porque tinha muita divergência de opinião, como é um princípio qualitativo, você tem divergência sim de entendimento. O que é falha segura para mim pode não ser falha segura para você. Então perceba que nesse detalhe, e quando você tem esses conflitos de interesse assim, muito complicados, imagina você comprar uma máquina nos Estados Unidos, ou da Europa, ou da Alemanha, né, especificamente da Alemanha, por exemplo, que a Alemanha e a China hoje são os maiores fabricantes de máquina do mundo. Você traz para o Brasil, a máquina já vem toda protegida, com todos os seus esquemas, intertravamentos de segurança, seus sensores. Você ainda tem que fazer uma adaptação específica dela. Então realmente fica uma situação de muito gasto, muito difícil, inclusive, para a adequação das empresas. Então, veja só, olha que interessante. O princípio da falha segura, vamos falar sobre ele? O princípio da falha segura é o seguinte: se a máquina falhasse por algum motivo, por um pico de energia, por uma abertura inadvertida no sistema de segurança, por um rompimento de uma peça, alguma coisa nesse sentido, ela tinha que se digamos assim, ela tinha que parar de maneira segura sem proporcionar risco aos trabalhadores. Então entenda,
Como é que eu vou te explicar isso de uma maneira mais simples possível? Você já viu que quando você já viu aquelas máquinas de lavar roupa antigas, né? Minha mãe tinha uma máquina de uma determinada marca que em pleno processo de centrifugação, você abria a tampa dela e olhava lá dentro, e eu pequeno, eu lembro disso até hoje, eu colocando a mão lá dentro, para tirar a roupa lá de dentro, alguma coisa nesse sentido. A gente abria para ficar vendo ela rodar. Então hoje as máquinas modernas já não têm mais esses detalhes. Olha só, eu estou fazendo uma analogia só para você entender. Hoje, se num processo de centrifugação a máquina estiver batendo, você tentar abrir a tampa da máquina, você não consegue abrir. Por quê? Ela está num processo de giro que vai demorar a parar, mas ela de imediato ela já fala, opa, peraí, você não vai abrir a máquina que ela está num processo, num ciclo, né, de perigo. Aquelas máquinas antigas aconteceram acidentes e tal, e agora você tem que proteger o trabalhador de uma certa forma. Então, a NR12 não se aplica a esses eletrodomésticos. Mas se a gente levar isso a rigor e extrapolar isso para a indústria, a gente vai entender que é preciso sim que tenha proteções fixas, proteções móveis, intertravamentos de segurança, sensores de segurança e características específicas que tragam essas máquinas para um modo seguro quando ela falhar. Né? Seja uma abertura inadvertida, voluntária ou involuntária de um equipamento como esse, ela tinha que proteger e manter, no caso da falha, uma falha segura, o princípio da falha segura. Então, ela tinha que parar sem oferecer risco aos trabalhadores. Mas quando a gente leva ao rigor, por exemplo, imagina numa indústria que você tem lá uma turbina, você tem lá um movimento de inércia muito grande nos grandes volantes, você abre a portinhola e quer entrar. Peraí, você consegue parar um volante daquele de uma turbina ou de uma moenda, por exemplo, de uma usina de álcool e açúcar, né? De imediato? Você não consegue, você não tem freio que faça isso. Então você corre um risco. Então a norma ela passou a contemplar os intertravamentos de segurança dos sistemas de segurança das máquinas, de forma que você não consiga abrir, por exemplo, uma barreira de segurança para acessar uma área dessa onde você tenha movimentos de mecanismos de forma inercial. Você só vai conseguir abrir essa máquina quando ela estiver parada, segura. Então, olha só. Nesse processo, a NR12 agora passou por uma última adequação, né? Ela fez de uma última atualização. O princípio da falha de segurança saiu da NR12 e ficou mais simples. E lá contempla, por exemplo, a aplicação da NR12. Então ela fala que, por exemplo, aquelas máquinas que estavam em museus, por exemplo, a exposição, ela não precisa estar adequada à NR12, porque isso é um museu, ela está desativada. Né? Então máquinas desativadas. Né? Ela não aplica em ferramentas manuais, aquelas utilizadas de forma manual. Tá? A gente vê que a NR12 ela contempla não só máquinas, mas também fala sobre arranjos físicos, áreas de circulação, né, onde elas estão instaladas, de acordo com o arranjo produtivo daquela indústria ou daquela unidade fabril. Independente do processo, imagine, você tem processos diversos, uma linha de produção com produto fixo, você tem um layout funcional, por exemplo, com arranjo físico funcional, que máquinas que executam mesmas atividades instaladas em setores separados. Então, dependendo do fluxo das atividades, você vai ter que adequar. Inclusive, você tem que avaliar esses arranjos físicos de forma a se adequar na norma nesse processo. Por exemplo, a norma estabelece, por exemplo, áreas de circulação tem que ter no mínimo 1,20 m de largura, porque você tem que circular, as pessoas têm que circular, essas faixas tem um processo de sinalização muito grande nessas áreas. Né? Então, olha só, a NR12 contempla arranjos físicos do local, né? Local onde estão instaladas, tá? As máquinas. Olha só, ela contempla, por exemplo, a instalação, ela contempla a instalação de dispositivos elétricos, né? Ela fala das características principais das máquinas em relação a isso, ó, instalação e dispositivos
elétricos. Vem cá. A energia que alimenta essa máquina, ela está estável, ela tem um painel adequado para seccionamento, ela tem um painel de controle com extra baixa tensão. Então, assim, veja só, são características que a máquina tem que ter para se adequar à NR12. A gente percebe que o nosso parque industrial, boa parte dele, principalmente se a gente for falar de prensas, guilhotinas e máquinas em geral, aquelas dobradeiras, elas são muito antigas, então você tem que fazer uma adaptação dessas máquinas. Essas máquinas novas, a norma já fala que ela tem que vir adequada de fábrica, já com os dispositivos e instalações adequadas. Então, por outro lado, é importante que a gente entenda como é que funciona qual a intenção da norma no sentido de proteger os trabalhadores, né, e evitar os acidentes de trabalho e agir de forma preventiva. A NR12, por que eu estou falando muito de NR12? Por que nós viemos falar especificamente de NR12? Porque a adequação de máquinas e equipamentos vai ter que estar contemplada agora dentro do seu GRO, que vai entrar em vigor agora, e a gente vai ter que sim fazer um PGR, fazer uma adequação aos programas. Eu posso colocar o risco de acidente dentro do meu PGR, mas eu posso fazer ele também separado do meu PGR, de acordo da forma como você quiser, mas eu tenho que ter um programa de proteção de máquinas e equipamentos para evitar acidentes, evitar uma série de situações de prejuízo, acidentes e doenças à saúde e segurança do trabalhador, as doenças ocupacionais equiparadas a acidente. A gente tem que evitar isso. Então olha que interessante. A norma fala também dos dispositivos de partida, acionamento e parada. Ó, dispositivos, né, de partida, acionamento e parada. Tem um item específico na norma que fala sobre isso, né? Então, por exemplo, esses dispositivos eles não podem estar, por exemplo, nas zonas de perigo das máquinas. Eu não posso, em hipótese alguma, colocar uma botoeira de emergência junto com aquele mecanismo que esteja desprotegido, principalmente, e em movimento. Eu não posso fazer isso, né? Então, veja só, eu preciso entender todo esse processo de adequação. Então, você é um profissional da área de segurança do trabalho e está atuando lá na rotina, na sua rotina do seu dia a dia. Profissional de segurança do trabalho, um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, que eventualmente até nem atua na área de mecânica, não entende muito de máquinas e equipamentos. O que é importante nesse processo? Você entender a essência da NR12 e saber agir de maneira adequada dentro daquela rotina. Então, como é que se faz um processo disso? Opa, esqueci de colocar aqui, só um minutinho. É importante que eu coloque aqui para você os sistemas de segurança da máquina, né? Das máquinas e do processo. É importante que eu entenda que esses dispositivos de segurança, eles têm que estar das máquinas. Eles têm que ser avaliados de acordo com a NR12, que traz os requisitos legais que essas máquinas têm que ter para proporcionar de forma preventiva a segurança dos trabalhadores. E aí você tem que entender que é o seguinte: quem que faz esse tipo de serviço? Quem que faz a adequação das máquinas e equipamentos da empresa que você trabalha? Quem que pode fazer esse trabalho? A norma fala que são os engenheiros, são os profissionais legalmente habilitados. Quais são os profissionais legalmente habilitados? Quando a gente fala de máquinas e equipamentos, a gente fala dos profissionais que atuam com máquinas e equipamentos. Então nós temos ali uma especificação muito vinculada ao sistema CONF-CREA. Então nós temos os engenheiros industriais, os engenheiros mecânicos, os engenheiros de automação, os mecatrônicos. Então o CREA disciplina isso. Então o que é importante nesse processo? No primeiro momento, você profissional da área de segurança do trabalho, o que você tem que fazer? Você tem que exigir que o profissional que vai fazer essa avaliação de riscos da NR12, né, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, ele seja vinculado ao CREA. Então ele tem que ser registrado ao CREA, tem que estar kit com CREA e tem que estar, e ao final do serviço ele tem que emitir uma anotação de responsabilidade técnica. Mais para frente a gente fala sobre isso. Então é importante que você entenda que esse profissional tem que ter, além de habilitação técnica para atuar com máquinas e equipamentos, ele tem que ter proficiência, tem que ter conhecimento, tem que ter prática, tem que ter know-how suficiente para tratar daquilo, né? Esses dias atrás eu tive numa empresa que ela contratou um profissional, uma empresa de segurança do trabalho,
Essa empresa é de um profissional que não tem habilitação técnica para atuar com máquinas e equipamentos. E aí essa empresa, a empresa que eu presto serviço contratou essa empresa terceirizada de consultoria. E aí essa empresa terceirizada de consultoria quarteirizou o serviço para um engenheiro mecânico que, no meu entendimento, não entende bulhufas de máquinas e equipamentos. Pagou caríssimo por um processo, pela apreciação de riscos, e ele fez uma apreciação de riscos lamentável que não serve, desculpe o termo, não serve para nada. A empresa gastou na época 18 mil reais, ela rasgou 18 mil reais e jogou no lixo. O serviço que foi feito foi lamentável, tá? Então veja, eu preciso ter. O profissional legalmente habilitado, ele já é uma garantia de que o serviço vai ser bem feito? Não, peraí. Ele não é garantia que vai ser um serviço bem feito. Ele é garantia de que você vai poder acioná-lo posteriormente, inclusive se ele cometer alguma falha que seja significativa ou catastrófica nesse processo. Ele responde por aquilo no CREA. Ele pode perder o diploma dele se ele fizer besteira. Então entenda, quando eu coloco para você aqui, ó, nesse quadro branco, instalações de dispositivos elétricos, arranjos físicos, dispositivos de parada, dispositivos de partida, acionamento e parada, sistema de segurança de máquinas e do processo. Eu tenho também, por exemplo, olha só, você criar proteções físicas, proteções móveis, dispositivos de segurança interligados, criar um sistema de segurança da máquina. O que eu estou pedindo para o profissional? Quando eu contrato um profissional, o que eu preciso fazer? Olha só, eu preciso contratar um profissional que faça uma apreciação de riscos das máquinas e equipamentos que eu tenho dentro do meu processo, mas eu preciso que ele utilize uma metodologia que seja que seja aceita no mercado como sendo uma metodologia adequada de apreciação de riscos. Normalmente, para máquinas e equipamentos, é muito aplicada aquela HRN, né? HRN é uma técnica de avaliação de riscos de máquinas e equipamentos que verifica a probabilidade de acontecer um acidente, verifica a severidade do dano à pessoa se acontecer o acidente, e ele vê também a quantidade de pessoas atingidas, né? Para verificação inclusive de catástrofe, né? Quantidade de pessoas que estão expostas ao risco, tá? Então veja, essa é uma metodologia, inclusive, preconizada e estabelecida pela ABNT, justamente para você tratar de forma adequada os riscos, a apreciação de riscos dessa máquina. Essa apreciação de riscos, uma máquina, ela não tem só um risco, ela tem diversos riscos. Então essa apreciação de riscos tem que contemplar todos os riscos inerentes àquela máquina que você tem. Então veja, e uma coisa muito importante que você entenda, e é significativo, é que todo o processo de adequação de máquinas e equipamentos à NR12 na sua empresa, ela normalmente vai contemplar 3 ou 4 etapas. Numa primeira etapa, você vai contratar um profissional que seja legalmente habilitado, que tem conhecimentos, conhecimentos nessa área. Como é que você pode fazer? Vai contratar o Luciano. Luciano, mostra para mim os serviços que você já fez. Certo? Mostra para mim, fala para mim qual que é a empresa que você já fez a apreciação de risco. Mostra para mim uma empresa que você já atuou, por exemplo, na adequação de máquina e equipamento. E aí ele vai te dar o nome da empresa com o nome do contrato, você liga lá como é que foi. Foi bem feito? Você foi bem atendido? O cara conhece, não conhece? Tá? Então é importante que você entenda. Me dá aí o seu acervo técnico no CREA, mostrando que você já atuou com NR12, com máquinas e equipamentos. Essa é uma alternativa que você tem para achar bons profissionais no mercado, né? Então, esse profissional ele vai ter que fazer essa adequação em 3 etapas. Olha assim, ó, adequação da NR12 ocorre em 3 etapas. Primeira etapa, contratação de profissional para fazer a apreciação de riscos. Cara, o que é essa apreciação de riscos?
O profissional contratado vai chegar lá na sua empresa e vai falar o seguinte, olha, você tem 15 máquinas, então ele vai analisar máquina por máquina, certo? Ele vai pegar máquina por máquina, normalmente ele vai te cobrar por máquina, e vai fazer uma apreciação de riscos do tipo, essa máquina, ele vai reconstituir prontuário da máquina, vai pedir para você. Você tem um manual da máquina? Não tem, então ele vai ter que reconstituir, ele vai ter que verificar a sinalização, ele vai ter que verificar o local que ela está instalada, se ela está devidamente fixada ao solo, né? Se a fundação dela suporta aquilo, se ela tem instalações elétricas adequadas, ele tem que verificar se o aspecto construtivo da máquina, tanto a parte mecânica, quanto a parte estrutural dela, quanto a parte elétrica dela está ok. Se ela tem os dispositivos de segurança de partida e parada de máquina, se ela tem anteparos de segurança, se em volta dela tem as características que a norma determina. Então ele vai fazer essa apreciação de riscos. A partir dessa apreciação de risco, ele vai fazer o seguinte, opa, essa máquina aqui não tem proteção, então tem uma parte móvel exposta. Essa parte móvel, o operador pode colocar a mão ali, pode perder a mão. Então ele vai avaliar o risco de acordo com a probabilidade de acontecer, com a severidade do dano e a quantidade de pessoas expostas. Olha que interessante. E vai fazer isso para cada uma das categorias de risco, dos riscos que ele observar dentro dessa máquina. Então nessa apreciação de riscos, ele tem que te dar uma apreciação por máquina e vai falar assim, e a conclusão dele tem que ser assim, ó. Ele vai apresentar o HRN, vai fazer o nível de segurança da máquina lá para te dar o resultado da HRN para cada risco. E aí no final ele tem que te dizer o seguinte, ó, essa máquina se adequa à NR12. Ou essa máquina não se adequa na NR12. Se ela não se adequa na NR12, ela não se adequa por quê? Então ele vai ter que te dar. Ela não se adequa na NR12 por causa disso, ela não tem uma proteção fixa, o quadro dela elétrico está inadequado, a butoeira de emergência está colocada no lugar errado, não tem área de circulação, ele não tem uma barreira de proteção, e o sensor de segurança dele foi burlado, está quebrado, e aí fizeram um jumpzinho. Então ele vai fazer ali, para cada máquina, uma listagem de todos os itens que tem que ser providenciados para que aquela máquina possa se adequar à NR12. Então entenda, com essa lista de ações que você vai ter que fazer, uma lista de manutenção dessa máquina, uma adequação da máquina que ela vai ter que fazer, de repente a máquina tá originalzinha, funcionando certinho, mas espera aí. Mas para essa máquina eu vou ter que adequar, por exemplo, um feixe de luz, né, um sensor óptico, para evitar que a pessoa que ela continue operando, se a pessoa entrar numa área de risco. Cara, o profissional vai ter que ter uma visão de projeto para adequar a máquina a todos os requisitos da NR12. Então perceba o seguinte, eu tenho que observar aqui. Olha só, agora que eu vi que eu não estava compartilhando aqui a escrita. Mas tudo bem, vamos lá. Então, veja, essa primeira etapa ele vai te dar um laudo da máquina dizendo essa máquina atende a NR12 ou ela não atende. Se ela não atende, ele vai te dizer em que ela não atende. E esse não atende, ele vai te dar, por exemplo, um plano de ação para você atuar naqueles itens prioritários, do maior risco para o menor risco, de forma que você crie um sistema de melhoria contínua da máquina, para lá na frente você ter um certificado de adequação na NR12. Então, olha só, nessa primeira etapa, vai concluir com um plano de ação. Para você adequar essa máquina na NR12, você vai ter que fazer tais ações. Vai ter uma listinha lá, sei lá, 10 listas, 10 itens que você vai ter que cumprir, vai ter que instalar, vai ter que reformar, adequar, pintar, sinalizar, seja o que for, para você se adequar na NR12. Então ele te deu um laudo. Peraí, Luciano, esse laudo já diz, por exemplo, que eu estou adequado à NR12? Não. Cara, não. Você só tem um laudo do que precisa ser feito para essa máquina estar adequada
Na NR12 você tem uma apreciação de riscos. É uma análise de risco. E isso aí está na veia do GRO e do PGR. Entende isso? A apreciação de risco, você vai dizer, opa, essa máquina está adequada ou não está adequada? Como é que nós vamos fazer? Então perceba que, com essa listagem da apreciação de riscos, você vai participar da segunda etapa. Essa segunda etapa é agora, o que é? Você vai pegar esse laudo e vai dizer, opa, esses itens aqui eu vou precisar de um projetista. Cara, eu vou ter que automatizar esse sensor, ou senão eu vou ter que chamar o fabricante da máquina. Peraí, então você vai planejar essa adequação e implantação. Olha só, planejar, projetar e implantar as ações preventivas e corretivas da máquina. Ficou claro isso? Já é uma etapa, cara, eu posso dizer para você que é uma etapa punk, por quê? Você vai ter que contratar normalmente um profissional habilitado na área elétrica, na área eletrônica, na área mecânica, na área de automação, dependendo da ação que você vai fazer. Normalmente você tem grandes empresas que já tem esses profissionais todos reunidos numa só, já presta serviço de implantação de ações, das ações de máquinas, da implantação de automação dessas máquinas, de instalação de dispositivos de segurança. Você tem empresas fantásticas que fazem trabalhos fantásticos nessa área. É caro? Depende da máquina. É caro? Depende da empresa. É caro? Depende do que você tem que fazer, da quantidade de máquinas. Então, perceba, o que eu acho que é caro para a empresa é, por exemplo, a amputação de um dedo, a amputação de uma mão, a amputação de um braço, a amputação de uma perna, a amputação numa morte. Certo? Brumadinho. É caro ou é barato o acidente de Brumadinho? Perceba. Então, você tem que, e agora nesse contexto de GRO e PGR, por exemplo, feita a apreciação de risco, você vai levar a apreciação de risco lá para a diretoria e vai falar assim, olha, a gente precisa de um plano de ação para implantar e adequar essas máquinas e equipamentos na NR12. Faz parte, inclusive, do compliance de segurança e saúde do trabalho. Então você percebe? Primeira ação, primeira etapa, apreciação de riscos por profissional legalmente habilitado. Engenheiro mecânico, existem empresas especializadas nisso que fazem esse trabalho. Filiado ao CREA, ART. Planejar, projetar e implantar as ações preventivas e corretivas da máquina, para que ela se adeque. Então, você pegou uma máquina que não tem proteção, você tem que instalar uma proteção, intertravar, colocar sensor, fazer... Beleza. Olha, você tem que criar uma barreira de segurança para as pessoas que circulam próximo à máquina não esbarrarem na máquina. Enfim, você tem que adequar. Uma terceira etapa é a certificação. Na NR12. Nesse momento, o que vai acontecer? É importante que você entenda, ó, apreciar o risco, tem um laudo. Adequa, não adequa. Se não adequa, qual é o plano de ação? Segundo plano, planejar, projetar e implantar as ações preventivas e corretivas na máquina. Ah, que beleza. E aí, uma terceira etapa é certificação. Você vai chamar o profissional que fez a primeira análise e vai dizer, opa, planejei, projetei aquilo que você me recomendou, agora você verifica para mim se está tudo adequado e certifica para mim. Ou seja, reemite o laudo ou emite para mim um certificado dizendo que essa máquina está adequada à NR12. Percebe que é uma coisa que não é simples. Não é simples. É complexo. É difícil? É. Mas, cara, se você fizer um planejamento adequado, entendendo do que você está fazendo, do que você está falando, fazer uma visão geral do que a máquina tem que ter, você dar uma lida geral na NR12, entender o que é um engenheiro legalmente habilitado, conhecer as empresas que já atuam especificamente nessas áreas. Se você já consegue entender que a máquina ela tem riscos e você pode, eventualmente, até descartar essa máquina e comprar uma nova, você pode convencer o patrão ou dizer, meu amigo, essa sua serra circular aqui não serve para nada. Se a gente for adequar uma máquina dessa, vai ficar mais caro,
do que comprar uma nova. Então vamos comprar uma nova e vamos desativar essa máquina aqui. Você pode chegar a essa conclusão. Essa máquina nova, ela já pode vir, inclusive, com um certificado de NR12. Então percebe? Você tem aí várias formas, várias alternativas de ação para fazer com que a empresa que você trabalha se adeque na NR12, tá? Por um acaso eu falei de NR12 agora, mas serve também para outras normas. Mas como nós estamos tratando de NR12 e essas 3 etapas são fundamentais para a gente, cara, é preciso que você entenda essa rotina. Percebe que você, quando você cai de paraquedas dentro da empresa, opa, a partir de agora, você é o técnico de segurança do trabalho da empresa, você é o engenheiro de segurança do trabalho da empresa. Se você cai na rotina e aquilo ali você fica o tempo todo apagando incêndio, você não consegue parar para planejar. Cara, então o que você faz? Você tem que ter uma visão sistêmica e implicar o seguinte, opa, aquela máquina está causando acidentes. Se no momento de você investigar o acidente, você perceber que a máquina precisa ser adequada à NR12, cara, já starta aquele clique, pá, NR12. Cara, vamos adequar de uma maneira geral. Olha que coisa interessante. A empresa não vai conseguir fazer, por exemplo, a adequação de 20 máquinas ao mesmo tempo. Isso é caro. Mas, cara, você pode chegar para o seu chefe e falar assim, chefe, vamos fazer uma por mês? Vamos fazer uma por ano? Não, uma por mês? Ah, não, Luciano, uma por mês não dou conta, não. É muito caro. Vamos fazer uma a cada um ano. Não! Cara, você tá doido? Chefe, olha aqui. Aquela máquina ali tá todo ano, toda vez tem acidente com ela. Tá na hora de acontecer um acidente mais grave de amputação, uma morte, vai cair em cima de você. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma a cada 2 meses. Cara, planeja. Conversa com o seu chefe, com o dono, com o gerente, com o diretor, com o dono da empresa e fala, olha, essa máquina aqui, se a gente conseguir investir, sei lá, dar um tapa nela de tantos R$ 1.000, contratar um profissional habilitado, fazer aqui, colocar essa botoeira de emergência, essa cordoalha, mudar esse painel, fazer aqui uma proteção de segurança, nós vamos parar de ter acidente. Então o empregado vai estar disponível, que não vai ter, nós vamos reduzir o absenteísmo. Percebe a sua estratégia? Então, a partir de agora, você tem que ter um pensamento estratégico de fazer gestão de segurança do trabalho visando lá na frente. Eu não posso ficar preso na rotina de acidente, hospital, CAT. Acidente, hospital, CAT. Até quando você vai ficar assim, apagando incêndio? Então perceba, esse processo, ele tem que ser um processo contínuo, tá? Quando eu falo processo contínuo, você precisa entender que o GRO agora, o GRO e o PGR, eles vieram para melhorar esse processo. A empresa vai ter que ter gestão de riscos ocupacionais, dentro de um processo de melhoria contínua. Cara, esse é o conceito de sistema de gestão. O que é um processo de melhoria contínua? Olha, ontem o Luciano não tinha um curso de ergonomia. Eu fiz um curso de pós-graduação em ergonomia. Hoje eu sou ergonomista, então eu já era engenheiro de segurança do trabalho. Eu já fiz curso de ergonomia. Então hoje eu estou melhor do que ontem. Se eu aplicar isso para a máquina, olha só. Essa máquina eu não tinha essa proteção. Hoje eu coloquei. Então hoje eu estou melhor do que ontem. Eu só preciso fazer o quê? Um relatório demonstrando que o hoje está melhor do que ontem. Esse relatório vai dizer que você, como profissional da área de segurança do trabalho, você atuou em segurança do trabalho, você proporcionou melhoria do ambiente de trabalho, aquela máquina que antes tinha seus perigos e riscos, hoje ela já está numa situação melhor do que de ontem. Imagina, eu não consigo fazer todas as máquinas ao mesmo tempo. Mas se eu conseguir fazer uma por mês, uma a cada 2 meses, uma a cada 3 meses, e criar um plano de ação baseado no nível de risco, nas prioridades, eu vou começar com a máquina com maior risco ou com menor risco? Eu vou começar com as máquinas que têm maior risco. E eu começando a adequar essas máquinas, logo, cara,
eu estou num nível de segurança do trabalho, da minha empresa de uma forma geral, muito mais elevado. E eu já vou ter também os relatórios de melhoria de desempenho de aspectos de segurança do trabalho. Meus acidentes vão cair. O meu absenteísmo vai cair. O meu número de acidentes, que estava todo mês crescente em termos de acidente, vai estabilizar ou vai cair. Cara, isso é melhoria, isso é desempenho. O meu FAP, lá junto ao INSS, vai reduzir. A empresa vai economizar no seguro acidente de trabalho. Perceba, a partir do momento que você consegue criar essa rotina e mostrar tudo isso, você sabe o que vai acontecer? O dono da empresa vai te dar uma capa de herói. Cara, esse Luciano é foda. É foda. O cara conseguiu melhorar os índices de acidente, meu absenteísmo está menor, eu consegui melhorar o meu FAP, economizei tantos por mês, tantos R$ 1.000 por mês em seguro acidente de trabalho. Percebe? Então isso é estratégia. Quando a gente fala de gerenciamento, gestão estratégica de segurança e saúde no trabalho, eu estou falando em a gente agir com planejamento, com execução, com planos de ação, com profissionais adequados que conhecem. Cara, aquele negócio de contratar PPRA de R$ 50, pegar o mais barato, para com isso. Isso é tiro no pé. Você vai gastar um dinheiro, que você podia investir em outra coisa, você poderia, por exemplo, adequar a máquina, e você fica contratando profissionais incompetentes, sem qualificação, sem profissionalismo, para prestar serviços para dentro da sua empresa. Certo? Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Foi uma discussão sobre NR12, tá? Eu queria deixar aqui aberto para você. Aqui você vai ter o campo de comentários. Cara, comenta a sua experiência. Conta para mim. Vamos discutir sobre isso. Quando você agiu de maneira estratégica e o resultado que isso aconteceu para você, tá? O que você colheu de resultados positivos ou negativos nessa sua gestão? Você concorda comigo? Você discorda de mim? Você acha que a gente tem que contratar o profissional mais barato mesmo? Não tem problema. Comenta aqui embaixo e vamos discutir isso, tá? Vamos abrir as discussões. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, me ajuda a divulgar esse material, porque esse material pode ajudar um profissional da área de segurança do trabalho lá que está perdido no meio da rotina. Ele está arrancando os cabelos, né? Brincadeira. Isso aqui é porque eu arranquei os cabelos já no meio da rotina e eu aprendi a trabalhar com gestão estratégica. Perceba, se você compartilha esse material com um colega lá no ambiente de trabalho, um colega seu que você vê que você percebe que ele está com uma dificuldade muito grande, esse material pode ajudá-lo, tá? Então, compartilhe com seus colegas, deixa seu like, deixa seu comentário, vamos bater um papo sobre isso, certo? Até mais.